tamanho, como cor, qualquer que seja o veículo, independente. Notem a contextualização existente aí entre o objeto e as suas características, os seus atributos. Então, variável é algo que não tem a ver, vocês têm variáveis de controle, você tem algo que não tem muito a ver, não está contextualizado dentro da sua classe. Vamos pensar lá na nossa programação estruturada. E um atributo é algo que tem um contexto que é importante para vocês definirem, para vocês modelarem, para vocês apresentarem uma classe. No nosso exemplo aí, se a gente tivesse uma classe carro, um atributo importante, por exemplo, seria o tamanho. Já uma variável, por exemplo, int i, não teria uma contextualização dentro da nossa classe. Certo? Entendido, né? Então vamos prosseguir aí. Bom, você falou aí de características, de propriedade, e como que a gente trabalha com ações aí, em classes? Os nossos comportamentos, não é mesmo, pessoal? Aí precisamos identificar isso. Com certeza. Né? Então vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha. Isso tem um nome, na programação orientada a objetos, chamam-se os métodos. Então os métodos são comportamentos e funcionalidades responsáveis por realizar operações nos atributos e especificar ações, transformações em um objeto. Então, mais uma referência aí do Deitel. Então, quando a gente trabalha com métodos, nós estamos num processo de abstração, nós estamos trabalhando em comportamentos, funcionalidades. Nesse caso aí, uma dica, tudo que for verbo no infinitivo, o correr, andar, né? Poderia ser mesmo da classe humanos, correr, andar, são métodos. Falar, vocês estão conseguindo cantar, descrever aí comportamentos, ou no caso, funcionalidades para objetos aí inanimados, vamos dizer assim, um carro, ou por exemplo, uma televisão, tudo isso só tem as suas funcionalidades. Por exemplo, o ser humano, que também faz parte de uma classe, ele tem aí, no caso, os seus comportamentos. E no caso da caneta, o escrever, ante a dos atributos de uma classe. Semelhante por quê? No primeiro caso, eu preciso especificar qual é o tipo de dado. Se vai ser aquela classe, caneta, carro e assim por diante. Então, primeiro passo, o tipo, na sequência, o nome. Do mesmo jeito que a gente faz com a declaração de variáveis. Lembram do int i, ponto e vírgula? Então, agora, por exemplo, eu poderia criar carro, c, ponto e vírgula. Definição do tipo de dado, definição do nome da variável, no caso, o nome do atributo, ponto e vírgula, para finalizar. Isso é muito importante. Então, vamos dar um exemplo aí, Teresa, nisso, para o pessoal ter uma noção aí de tudo? Vamos lá. Acompanha aí. Pessoal, olha aí, a primeira coisa que nós fazemos na declaração de um objeto, aqui consiste na definição do seu tipo, no nome da classe, que vai ser utilizada para definir o que a gente está criando. Nós estamos criando objetos. Depois, nós temos o nome do nosso objeto, utilizamos vamos dizer, uma palavra reservada que vai se tornar muito importante aí, que é a nossa palavra new, e o outro método aí que nós vamos conhecer no decorrer da nossa disciplina, que consiste no método que inicializa no caso, o espaço de memória, aloca o espaço de memória para que esse objeto aqui, em que ele irá fazer uma referência. Por exemplo, lá a Teresa havia mencionado do carro de passeio. Então vamos dar uma olhadinha aí, olha aí. Carro de passeio, nós temos uma classe chamada carro de passeio. Nós definimos um objeto, por exemplo, chamado Fusca, que vai ser reservado, no caso alocado, um espaço de memória, através do operador new, aí da nossa palavra reservada new, que vai inicializar um espaço para nós armazenarmos todo esse valor. Olha aí a nossa classe carro novamente. Pacotes, atributos, métodos, objetos, instâncias e referências. Quanta coisa, né, pessoal? Mas é assim mesmo. Cada dia a gente vai matando o leão. É muita coisa e a gente espera que vocês tenham tirado proveito aí dessa aula. Isso, e a gente fica por aqui, né, Alex? Participem do AVA. A gente aguarda vocês lá. Um abraço. Tá, boa noite.